Oi, oi, Velma. Sou Lu. Em janeiro de 2023, uma animação foi capaz de unir a população mundial. Todos se uniram para hatear a série da Velma, uma animação da HBO que coloca os clássicos personagens do Scooby-Doo numa situação mais adulta, repleta de piadas ruins, numa tentativa desesperada de transformar Scooby-Doo em Deadpool 2.0. Nunca se viu tanto hate em cima de um desenho. E hate merecido de todos os lados possíveis. Em sites como o IMDb, a Velma conseguiu a proeza de conseguir uma média de 1.6, colocando na lista de piores desenhos de todos os tempos. Contudo, esse hate atraiu um público, e diversos youtubers fizeram vídeos de Velma. Inclusive esse daqui surfando o hype negativo do desenho. Foi o famoso falem mal, mas falem de mim. E as pessoas, elas falaram de Velma. E elas assistiram Velma, tanto que chegou a ficar por algumas semanas no top 10 da HBO Max em diversos países. Aparentemente hate da view, hein? Quem diria, eu nunca poderia imaginar. A Warner, esperta como é, entendeu tudo o que estava acontecendo e tomou a decisão mais capitalista possível para uma série que faz sucesso no streaming. E ordenou a segunda temporada, o que retroalimentou ainda mais o hate de Velma, já que o seu Zaslav já estava na sua vida de cancelar desenho. E quando se tratava de desenho ruim, como Velma, acabava ganhando uma segunda temporada. Lógica zero. E depois de mais de um ano, saiu a segunda temporada de Velma. E é isso que a gente vai ver nesse vídeo, a história resumida da segunda temporada de Velma. Sim, eu vi os 10 episódios para que você não precise, para que você não dê audiência para Max, para não aparecer no Analytics da Warner que as pessoas estão assistindo Velma no streaming deles. E assim, eventualmente, o Zaslav perceba que tenha que cancelar Velma em definitivo, que a verdadeira série que merece uma continuação é Justiça Jovem. Sim. Gente, fiquem até o final do vídeo ou pulem pro final, não me importa, mas vejam o que acontece nesse final absurdo de Velma. É inacreditável. Enfim, vamos começar o vídeo. Episódio 1. Após resolver o mistério da primeira temporada, na qual a mãe do Fred era serial killer, a Velma se tornou popular entre as garotas do colégio. Contudo, ela e Daphne encontram o corpo do chefe da polícia da cidade. Um novo serial killer está solta em Crystal Cove. Como sempre, a polícia é inútil e cabe a Velma decifrar o novo mistério. O Fred ainda acredita que a sua mãe só matou aquelas pessoas porque ela foi possuída pelo fantasma da avó do Salsicha. Ah não, me desculpem, Norville. É que eles não podem chamar o Salsicha de Salsicha. Mas enfim, nesse vídeo eu vou chamar de Salsicha porque ele é o Salsicha. É realmente impressionante como que cada ponto desse desenho parece ter sido feito especialmente para nos irritar. Surge também Amber. E tá vendo essa mulher aqui? É aquela da banda Hex Girls, que aparecia de vez em quando nos desenhos e nos filmes do Scooby-Doo dos anos 2000. Já o Salsicha tá tendo alucinações do fantasma da mãe do Fred, porque tá se sentindo culpado pelo que aconteceu. E assim como na primeira temporada teve aqueles ataques de ansiedade da Velma, nessa segunda a gente vai ver o Salsicha tendo alucinações. Quando a Velma tá investigando, ela é atacada por alguém misterioso que deixa um tênis branco. Contudo, estranhamente, cachorros comem essa prova do tênis da Velma, deixando ela na estaca zero. O Salsicha tinha conseguido um outro par desse tênis, só que novamente os mesmos cachorros vão comer o tênis. E eu tô frisando esses cachorros porque eles são importantes. Mas quem que eu tô enganando, né? Vocês estão aqui só pra ver o quanto que essa segunda temporada é ruim e nem se importam tanto assim com o foreshadowing do que vai acontecer no final da temporada. No episódio, a gente ainda vai ver o personagem Professor S, que voltou ao colégio. Contudo, no finalzinho da cena pós-crédito, o Professor S é assassinado em sua casa. Ele claramente sabia de alguma coisa e iria contar pra Velma, mas não teve chance. Episódio 2. Esse episódio começa com uma piada ridícula de uma pessoa igualzinha à Velma clássica
imitando a Velma do desenho, porque agora ela é popular. E também é no episódio 2 que eles vão começar a enrolar para que essa temporada tenha 10 episódios. Confesso para vocês que eu queria ter parado no episódio 2, mas eu fui até o final por vocês. Velma e Daphne participam de um evento, o que deixa elas separadas por um tempo, já que a Velma não aceita que a Daphne goste de coisas que a própria Velma não acredita. É uma chatice só essas DRs que elas têm, porque a Velma simplesmente não consegue aceitar que uma outra pessoa pode ter uma opinião diferente da dela. E qualquer coisinha é motivo de briga. Isso resulta na Daphne fazendo par com Amber, o que depois vai rolar uma traição da Daphne. Olha, tá aí um negócio que eu pensei que eu nunca iria dizer aqui. A Daphne trai a Velma num desenho do Scooby-Doo. A que ponto chegamos? Se você tem o sonho de um dia ser roteirista, acredite nele, porque se esse roteiro existe, é porque tudo é possível, tudo é possível. A Velma sabe que o Fred sabe de alguma coisa e consegue tirar essa informação passando o dia com ele. Ele tem essa foto de uma fantasia de fantasma, a mesma usada pelo Salsicha e que a Velma consegue descobrir isso. A verdade é que o Salsicha usou essa fantasia para roubar o diário de sua avó da polícia. E esse diário tem informações sobre trocas de cérebro. E isso não é exatamente novidade, porque a gente já sabia do passado da avó do Salsicha, mas eu confesso que já tinha até esquecido disso, né? Meu Deus, olha essa viagem. A avó do Salsicha era uma cientista que fez experiências nos anos 70. Caraca, olha! O Salsicha tá usando o diário para fazer umas experiências com aquelas mulheres da primeira temporada que morreram, que, só lembrando, elas estão vivas, vivendo apenas com o cérebro delas. E sim, gente, é idiota, mas continuando, ele faz a experiência para tentar anular as visões do fantasma que tá tendo, só que sem sucesso. Pelo menos ele se apaixona pela Lola. E, obviamente, por ser um desenho adulto, ao longo de toda a temporada vai ter um monte de piadinha envolvendo o Salsicha com esse cérebro e como que eles ficam na intimidade, sabe? Um humano e um cérebro. Ah, que bonito. Daphne e Amber acabam caindo num necrotério por causa daquele evento da cidade e descobrem que todas essas vítimas até agora foram homens que tiveram seus órgãos masculinos cortados. Depois, a mãe da Velma começa a pegar o pai do Fred. E porque sim, no final do episódio, mais 2 pessoas desse mesmo necrotério de antes são mortas. Episódio 3. Velma e Fred desaprovam a pegação de seus pais. E para dar aquela enroladinha, o desenho inventa uma feira de ciências pro Fred e Velma para acabar com esse relacionamento deles. O Salsicha continua uma máquina para curar as suas alucinações, com direito a mais uma piadinha desnecessária com o Scooby-Doo original. Na mansão do pai do Fred, a Velma percebe que ter dinheiro é muito bom, apesar dela sempre ter odiado bilionários. A verdade é que ela gosta de ser rica. Assim, ela ainda percebe isso no musical estilo Disney. O Fred também se conecta com a mãe da Velma, que é muito atenciosa ao garoto, ao contrário da sua mãe antiga. Ele até dá um abraço nela, mas se recusa a aceitar ter uma outra mãe. Na feira, o Salsicha usa aquela máquina no seu cérebro, só que algo dá errado e ele fica sem poder ter empatia e começa a falar um monte de besteira na cara das pessoas, o que vai deixar ele e os seus amigos de castigo. Episódio 4. Aqui o episódio vai enrolar ao fazer uma sátira do Clube dos 5. Lembram daquele filme? Todo mundo fica num castigo criado pelo pai do Salsicha, porque ele tá muito nostálgico com os anos 80. A Daphne também entra pro ocultismo, para ficar mais tempo com Amber. E no final, eles realizam uma invocação de espírito. E a Velma prova que essa invocação é uma grande farsa feita por Amber. E a única coisa que realmente importa nesse episódio é que o Salsicha encontra na sala do professor que foi morto um documento do asilo da cidade. E ali tem um nome com um anagrama da sua avó, a doutora Perdue. Episódio 5. Finalmente as coisas começam a progredir aqui. Aquelas 2 pessoas que foram mortas no necrotério aparecem no colégio. Já Salsicha e Daphne vão até o asilo da cidade para ver essa pista da sua avó. É lá que eles descobrem que sim, a avó realmente está viva. Ela mudou o nome para fugir do governo por causa das suas experiências nos anos 70 do Projeto Scooby.
E agora ela tem esse laboratório secreto que pessoas ricas pagam para tirar o cérebro delas do corpo. E todas as respostas, o grande plot twist, o final do desenho, envolve esse Projeto Scooby. E eu acho que só pelo nome já dá pra ver que não vai ser uma coisa boa, né? Não podemos citar Scooby-Doo, então vamos criar um negócio que se chama Projeto Scooby, cada letra separada. Eles descobrem que aquelas amigas que são cérebros estão, na verdade, morrendo. E por isso a Daphne aceita trocar de corpo com a avó do Salsicha para ela ajudar a salvar os cérebros, já que a avó do Salsicha não pode sair do laboratório porque o governo poderia saber que ela está viva. O que, na verdade, é muito idiota, né? Se ela não pode sair do asilo, era só trazer os cérebros até ela. Mas não, né? O desenho prefere fazer o caminho mais difícil para ter mais episódios para poder fechar os 10 episódios. E no finalzinho do episódio, mais uma pessoa é morta. Dessa vez, o padre da cidade. Episódio 6. Vamos ter mais enrolação com uma feira de carreiras. Todos aqueles clichês de colégio a gente vai ver aqui, tá, gente? E não é porque o desenho fica debochando dos próprios clichês que tornam essas piadas inteligentes. Aliás, isso daqui é muito chato do desenho da Velma, porque o tempo todo ele se acha muito inteligente e meta. Ele fica brincando com essas tropes, mas na hora H faz exatamente as mesmas coisas. E nem para fazer alguma coisa um pouquinho diferente ou um pouquinho mais criativo. Não, é as mesmas coisas. Salsicha e a avó no corpo da Daphne pedem ajuda da Velma. Para salvar os cérebros, eles precisam de um composto especial. Só que esse líquido só pode ser encontrado na base do exército. Então, cabe a Velma, junto com Fred e o seu pai, irem até a base para encontrar esse líquido. E lá, claro que vai ter 300 piadinhas envolvendo os militares dos Estados Unidos, até a Velma se separar e investigar a base junto com o Fred. Ela encontra uma sala envolvendo o Projeto Scooby e vê 3 corpos sendo movidos, mas é pega na sequência pelos militares. Como o pai da Velma é mó parceria do general, as coisas ficam por isso mesmo, desde que eles façam pequenos favores para o exército. Enfim, a Velma pensa que falhou e fala o que aconteceu para a avó do Salsicha. E é aqui que ela descobre que foi enganada. Isso porque a avó manipulou a Velma a fazer exatamente o que ela queria, para saber se o Projeto Scooby ainda existia. A verdade é que ela sempre teve a fórmula para salvar os cérebros, e deixa de fato a fórmula com a Velma para ela conseguir sintetizar o líquido no último segundo e assim salvar as garotas cérebros. No finalzinho do episódio, o corpo do padre é revelado, assim como a voz do serial killer, que liga para o Fred. E no Viva Voz, toda a cidade fica sabendo que a voz do serial killer pertence a uma mulher. Episódio 7. O novo xerife da cidade, que é um homem, decide colocar todas as mulheres numa mina para eliminar qualquer chance de ocorrer mais um assassinato na cidade. Enquanto isso, a Daphne, que está só na forma cérebro, tem uma reflexão pesada sobre ter traído a Velma com o Amber e agora está se sentindo culpada. Ela decide que precisa contar para Velma assim que voltar para sua forma humana. E os homens que estão fora da mina ficam perdendo tempo na investigação e não conseguem fazer nenhum progresso. Já o Salsicha finalmente percebe que suas alucinações têm a ver com o fato do Fred ainda achar que a avó dele tinha possuído sua mãe. E assim, ele simplesmente faz uma comida que coloca todo mundo para dormir. Drogando o Fred, ele leva o seu amigo até a sua avó, no asilo, para provar que ela está viva, fazendo com que fosse impossível a avó dele ter possuído a mãe do Fred. E isso resolve esse arco do Salsicha e interrompe as alucinações. Contudo, a fantasma não desaparece completamente, deixando claro que ela não era uma alucinação, e sim um fantasma de verdade. E sim, o desenho vai estabelecer que existem de fato fantasmas de verdade nesse universo. Só que isso não é nada comparado com o que vai acontecer nos últimos episódios. Na mina, a Velma conversa com um grupo de mães que claramente apoiam os assassinatos porque odeiam homens. A única mãe que fica contra isso é a Sophie, a madrasta da Velma, que sempre apoia ela em diversas conversas ao longo da temporada. É agora que vem uma revelação importante, pois existe um brinquedo nessa segunda temporada
que todas as crianças utilizam. E o brinquedo tem a capacidade de mudar a voz para simular a voz de uma mulher mais velha. A Velma entende que talvez o serial killer tenha usado esse brinquedo para que todo mundo suspeitasse que a assassina fosse uma mulher. Todas trabalham juntas numa investigação séria e chegam à conclusão que o pai da Velma está escondendo alguma coisa, já que ele é contratado como advogado pelo exército. Por causa disso, as mulheres saem da mina e retornam para sua vida na cidade. Finalmente, Daphne e Velma se reencontram, mas na hora H, a Daphne não consegue contar a verdade do que aconteceu entre ela e Amber. Episódio 8. E é aqui que vai ter o grande plot twist que eu comentei no início do vídeo. As mães da Daphne interrogam o pai da Velma, mas na hora que ele vai contar a verdade, aquele general da base interrompe e retira o pai da Velma, colocando ele sob custódia na sua casa. É nesse momento que o pai da Velma, que é namorado da Sophie, revela que a Daphne traiu a Velma e que ela está escondendo alguma coisa. Contudo, é só isso que a Velma descobre do seu pai até o momento. A nossa protagonista conta o babado para suas amigas. E na sequência vai ter uma longa viagem do colégio em mais uma trope até a cidade de Sacramento. No ônibus, a Velma encontra o seu pai, que fugiu da prisão domiciliar porque ele roubou o pendrive do general. E agora ele precisa de um computador limpo para descobrir o que tem dentro. E a Velma também vai ficar lidando com o fato que ela sabe que a Daphne traiu ela e a mesma não parece nem um pouco que vai contar para ela. Finalmente, o pai da Velma revela tudo o que ele sabe sobre o caso. Todas essas pessoas que morreram até o momento trabalhavam pro tal do Projeto Scooby. Algo sinistro estava acontecendo ali. E essas pessoas queriam dedurar o que iria acontecer pro pai da Velma. Contudo, ele é retirado do Projeto Scooby após um pedido do general. E por causa disso, ele não conseguiu ter mais informações. Com a ajuda do pendrive, eles encontram informações do tênis branco de antes, mas ainda não têm ideia de quem está por trás disso tudo. A outra coisa que vai ser revelado aqui é que a Daphne não traiu mesmo a Velma. Na realidade, ela fez um feitiço de maldição junto com Amber. E a Velma vai perdoar a Daphne. Aí eu acho que tá tudo bem, né? Traição com beijo, passou do limite, não pode, mas lançar um feitiço de maldição, aí tá tranquilo, aí tá de boa. É nesse momento que o exército aparece atrás do pai da Velma, e todos fogem no ônibus do colégio. Contudo, de forma até um pouco anticlimática, eles ainda são pegos pelos militares. E sem ter nenhum motivo para isso, o general vai começar a explicar tudo o que ele sabe. Ele conta que o Projeto Scooby mudou de foco depois que eles viram que não dava para colocar cérebros de soldados em adolescentes intrometidos. Então, eles colocaram apenas agentes secretos para observar os adolescentes. Um desses agentes descobriu que a mãe da Velma tinha os diários da avó do Salsicha. E esse agente tirou fotos do diário e criou uma identidade secreta chamada Tio Scooby. Tio Scooby, mas calma que vai piorar. Com os projetos, o Tio Scooby fez uma experiência terrível e criou um super soldado invencível. O problema é que deu tudo errado, e é por isso que as vítimas queriam denunciar para o governo. E é na volta para casa que a Velma finalmente entende o que era esse super soldado criado pelo general, deduzindo que as vítimas só poderiam ter sido mortas por um cachorro. O problema é que, nesse momento, o ônibus é atacado por algo desconhecido, e a Velma é sequestrada. Episódio 9. Finalmente é revelado quem está por trás disso tudo. É o Scooby-Loo, e ele é o super soldado criado pelo governo, que tem esse visual bizarro e assustador. E detalhe que o desenho estava querendo sugerir que talvez fosse até o Scooby-Doo, mas no final é o Scooby-Loo mesmo. O ponto todo é que o Scooby-Loo garante para Velma que ele não é o vilão, ele não é o assassino, e sim o General Dom. Para provar isso, ele liberta a Velma, que sai correndo pedindo socorro. E depois o desenho vai ter mais uma piadinha de deboche com o Scooby-Doo clássico. O coitado do Scooby-Doo sempre dá um jeito dele virar vilão. Poxa, velho.
Sabe, eu até fico com pena. Eu até gosto do Scooby-Doo e fico um pouco triste ver toda hora ele sendo representado como vilão. Enquanto isso, o desenho resolve a história paralela do fantasma da mãe do Fred. De fato, ela é real. E ela tá ali porque precisa resolver coisas com o seu filho. E que é, basicamente, torná-lo um homem mais forte. Ela consegue isso ao fingir que iria possuir o corpo dele. E como o Fred consegue expulsá-la, a mãe conclui a sua missão e é levada para o céu. Quer dizer, é levada para o inferno. Voltando para Velma, o Scooby-Doo diz que o tio Scooby foi quem idealizou a sua criação, porque cachorros eram a forma perfeita de se aproximar de adolescentes intrometidos. Por isso eles criaram o Scooby-Doo, um cachorro com tudo que uma criança iria gostar. Só que o Dom não gostou do resultado final e isso o deixou louco, sabotando o projeto. Velma acredita no Scooby-Doo e finalmente volta para o grupo. E é claro que a Velma não revela nada para o General Dom sobre o Scooby-Doo. Junto com Daphne, eles executam um engenhoso plano que envolve fazer o pai da Velma pedir a Sophie em casamento, o que vai fazer ter uma festa de despedida, e lá eles poderiam pegar o Dom e fazê-lo confessar pelos seus crimes. Que planinho, hein? Meu Deus! E depois de muito papo, a Velma consegue colocar isso em prática e chegamos na boate da despedida de solteiro. Só que aí vem o plot twist, de que, na verdade, o Scooby-Doo mentiu para a Velma. Ele ataca o general e confessa que é o vilão da história. Contudo, a Velma desse desenho tem o preparo. E ela sabia que o Lou estava mentindo e armou uma armadilha para o cachorrinho, prendendo ele usando as garotas da boate. E tudo isso porque ela concluiu que as pessoas mortas só poderiam ter sido mortas por um cachorro. Scooby-Doo preso, o arco do Fred resolvido, acabou o desenho, né? Não, claro que não. Vamos agora pro último episódio. Episódio 10. O Scooby-Doo é preso, mas ele tem pessoas trabalhando para ele, como os cachorrinhos que apareceram ao longo da temporada e a avó do Salsicha também. Ela está trabalhando para o Scooby-Doo porque ele prometeu dar uma nova vida a ela, desde que ela transferisse o seu cérebro para um dos corpos daquelas amigas que acabaram morrendo na primeira temporada. E a outra coisa que está faltando resolver é a identidade secreta do tio Scooby. Em sua casa, o tio Scooby ameaça a Velma para não continuar suas investigações. E, em paralelo, é anunciado que vamos ter um duplo casamento no final da temporada. A mãe da Velma casando com o pai do Fred e o pai da Velma casando com a Sophie. Por ser o casamento de um cara mega socialite, o evento vira notícia na cidade. A Daphne e a Velma trocam temporariamente de corpos. Isso porque a Velma acredita que vai conseguir resolver tudo se tiver um corpo bonito como o da Daphne. Mas a verdade é que é inútil, já que ela percebe que ser bonita atrai a todo momento olhares dos homens. É isso que dá o insight para a Velma perceber que a avó do Salsicha está trabalhando com o Scooby-Doo. Contudo, quem aparece ali é o tio Scooby, que tira o cérebro da Velma do corpo da Daphne e prende ela no armário, juntamente com o corpo dela, que a Daphne está dentro, só que desmaiada. Ao tentar fugir, a Velma, sem querer, quebra o vidro que mantém o cérebro vivo. E ela tem um sonho final e grita pela Daphne. De alguma forma, isso faz com que a Daphne acorde no mundo real. E no último segundo, ela consegue salvar a Velma, trocando os corpos das duas novamente. Enquanto isso, Scooby-Doo foge da prisão e vai até o casamento para completar sua vingança. E é agora que finalmente a identidade do tio Scooby vai ser revelada. Do jeito mais anticlimático possível, o tio Scooby é preso. E aqui é revelado que o tio Scooby é a Sophie. É isso mesmo, a tia barra madrasta da Velma. Ela criou essa identidade porque, como era bonita, todos os homens não prestavam atenção nas suas ideias. Como o tio Scooby e um visual assustador, os generais escutaram as ideias de Sophie e permitiram ela criar o Scooby-Doo. Só que como o Scooby-Doo era louco e invencível, ela ficou temendo pela sua vida e decidiu ajudar o Scooby-Doo. Foi ela quem escondeu os corpos das vítimas. Contudo, o verdadeiro serial killer
realmente foi o Scooby-Loo. Nessa reviravolta, o Scooby-Loo finalmente chega até o local do casamento e começa a matar geral. Os heróis tentam fugir com um helicóptero do exército, mas a Velma fica para trás. O Scooby-Loo, ao ver a Velma, não tem piedade e corta sua garganta, jogando-a para fora da mansão. O vilão ainda tenta ir atrás dos outros no helicóptero. Contudo, e eu não tô brincando, o exército joga um míssil bem na cara do cachorro. Meu Deus do céu, isso daqui tá muito bizarro. Parece uma fanfic gigante. E olha que eu já li toda aquela HQ que tem o Scooby-Doo a sério no mundo apocalíptico com zumbis. Pois é, eu já li aquilo, mas isso daqui é outro patamar de fanfic, não dá. O helicóptero com os heróis cai, todos sobrevivem. O problema é que o Scooby-Loo ainda tá vivo. E nada pode detê-lo, nem tiro na cara. Só que é aqui que a gente começa a escutar a voz da Velma e o Scooby-Loo é possuído pela Velma. O cachorro não consegue resistir e é morto pelo fantasma dela. Eu repito, a Velma morreu, virou um fantasma, possuiu o Scooby-Loo e matou ele por dentro. Vocês têm noção disso? Eu disse que esse final era sacanagem de ruim. Ele é muito ruim. A última cena é a Velma acreditando que tem que ir em direção à luz e aceitar o seu destino no céu. Entretanto, Amber revela que tem um jeito de trazê-la de volta. Só que isso precisa acontecer no Halloween. O problema é que a Velma precisa sobreviver até lá. E nisso surge uma sombra demoníaca atrás dela. Terminando a segunda temporada. Acabou! Acabou! Só que tem essa sugestão que pode ter uma terceira temporada. Eu espero que não tenha. A Velma morreu, o Scooby-Loo matou ela. Pra mim, o Scooby-Loo é o grande herói desse desenho. Nunca falem mal do meu Scooby-Loo, nem quando ele tá desse jeito muito feio. Meu Deus, que design horrível do Scooby-Loo. E o Warner, por favor, né? Deu de desenho da Velma, não precisa ter terceira temporada, né? Falando sobre o que eu achei, o desenho continua péssimo como desenho do Scooby-Doo. Desculpa, nada que eles fizeram aqui pode mudar isso. Por mais que esse final seja tão ruim, mas tão ruim, que ele começa a ficar divertido de um jeito não muito saudável. Acabei de perceber que meu plano tem uma falha. E se o fato de eu estar fazendo esse vídeo, mesmo que de uma forma negativa, acabe gerando mais atenção para o desenho da Velma, e lá no Analytics das redes sociais, diga para Warner que o desenho da Velma ainda tem muito engajamento e eles queiram fazer a terceira temporada mesmo assim. Ah, não. O que foi que eu fiz? Mas enfim, gente, se tiver terceira temporada, não me culpem, tá? Não me culpem, por favor. E comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse final e da segunda temporada. De 0 a 10, que nota vocês vão dar? -2? E no mais, gente, eu fico por aqui. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.